Irmãos, por favor, agora nós vamos muito reflexão da palavra do Senhor. Eu queria convidar você a abrir a Bíblia, a sua Bíblia, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 5. Aliás, foi até o texto que nós Davi ministrou nesta manhã, nessa outra direção. Mas quando ele já estava preparado esse sermão, ele começou a ministrar. Foi até bom que a gente pega mais algumas informações preciosas. Então, eu queria ler apenas, irmãos, os versículos número 8 ao versículo 11. Queria enfatizar nesta noite o propósito de Deus da vida de um homem. Diga comigo, Deus tem um propósito na minha vida, ou com a minha vida. Amém. Então vou ler aqui. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois teu espanto se apoderara dele e todos que com ele estavam, por causa da peça de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, e agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Deus, nessa noite, graciosamente, se digna a ministrar ao seu, ao meu, ao nosso coração, esse nome de Jesus. Feche os seus olhos e faça oração. Peça que Deus nessa noite seja gracioso e fale também o seu coração agora, através da reflexão da sua palavra. Pai querido, nós queremos manifestar nossa imensa gratidão pela bênção de sermos os teus filhos. Queremos a Deus te agradecer por esta noite, pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, diante de tua santa presença, para te adorar, para celebrar o Senhor, para fazermos as nossas preces. Também temos o privilégio, ó Deus, de ouvir a tua santa e bendita palavra. Abençoa o teu povo nesta noite, fala o nosso coração. Nós estamos desejosos de ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, esta voz que é poderosa e que é cheia de majestade. Abençoe os teus filhos, estenda esta bênção para os seus familiares, para a igreja congregacional aqui no Gás, as suas extensões, para o teu povo em geral. Nós oramos, nós suplicamos, com gratidão em nome de Jesus. Amém. Fique quietinho, ligue os seus celulares e agora preste atenção. Irmãos, nós sabemos que Deus tem propósito na vida do homem. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e foi criado para a sua glória e para o seu louvor. E nessa noite nós queríamos compartilhar com os queridos como Deus se revela para alcançar um homem que seria um dos seus principais apóstolos. Evidentemente, iremos contextualizar aquelas revelações para o crescimento espiritual da igreja, para a bênção nossa de todos que se encontram aqui na casa do Senhor. Se você olhar os textos anteriores ou o contexto, você vai observar que Jesus, no seu ministério itinerante, ele chegou ali às margens do lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, ou o mar de Tinerete, tem outro nome dado àquele lago. E ali ele começa a falar, a ministrar a palavra de Deus. Diz a Bíblia que muitos estavam ouvindo aquela palavra poderosa, aquela palavra que convencia, que transformava as vidas. E ele usou para ministrar um dos barcos que pertenciam a Pedro, Tiago e João e André, porque havia uma sociedade entre eles, pesqueira, que eles exploravam ali a pesca no mar da Galileia. O mar da Galileia, irmãos, não é um mar de água salgada, é um grande lago. Ele tem 42 quilômetros de extensão por 12 de largura, e é de água doce, está muito abaixo do nível
do mar, 240 e poucos metros, e é um ponto central, digamos assim, da atividade econômica da Galileia, o norte da terra de Israel. E diz a Bíblia que Jesus, depois de falar, usando um daqueles barcos, evidentemente está aproveitando o vento que saía do mar para a terra, que amplificava a sua voz, dando ocasião para que todos pudessem ouvir a voz do Senhor. Depois ele, diz a Bíblia, dá um comando a Simão, que era, parece, o líder daquela sociedade pesqueira. Ele diz: faze que ao mar alto, dizem os arqueólogos, os geólogos, os que entendem desta área, que o ponto mais profundo do mar da Galileia tem entre 42 a 47 metros. Então, foi naquela área mais profunda que Jesus disse: vocês vão e lancem as redes para pescar. E Simão, ele disse ao Senhor o seguinte: olha, Senhor, nós passamos a noite inteira trabalhando e não pegamos nada, mas como o Senhor está dando uma ordem, a sua palavra, a palavra divina, a palavra poderosa, vamos lançar as redes. E ao fazerem isso, meus amados irmãos, diz a Bíblia que colheram uma grande quantidade de peixes, de tal maneira que as redes se rompiam. Precisa que outros barcos se juntassem a pedido deles para poder colocar aquela imensa quantidade de peixes que estavam sendo pescados. Muito bem. Diz a Bíblia que quando Pedro viu aquela maravilha, porque ele era experimentado, como nosso irmão Davi explicou nesta manhã, no mar, sabia que não estava fácil pescar, porque pescador não vai pescar em lugar onde não tem peixe. A experiência orienta, como Davi disse hoje pela manhã, um carpinteiro deu uma orientação a pescadores, profissionais, digamos assim, para pescar. E em obediência à voz do Senhor, diz a Bíblia, colheram aquela grande quantidade de peixes. E aquela manifestação graciosa de Deus, naquele momento, trouxe ao coração de Pedro um profundo sentimento de dignidade. E dignidade em relação a si mesmo, porque ele disse o seguinte: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Isso também, diz a Bíblia, os companheiros tinham esse mesmo sentimento, mas Jesus disse para Pedro, nas palavras poderosas, que iria transformar a sua vida. Ele disse: não temas, porque de agora em diante serás o quê? Pescador de homens. E a palavra diz que ele deixava o barco, levaram o barco para a terra, deixaram o barco e o seguiram, deixaram tudo e o seguiram. Então eu queria, nesta noite, meus irmãos amados, olhar para esse texto aqui do capítulo 5 de São Lucas, versículo 1 até o versículo número 11, e pontuar algumas revelações de Deus que culminaram na transformação daquela vida. Permita, Deus, que nesta noite, você, ao ser contemplado com esta revelação, você possa também tomar uma nova direção na sua vida para a glória de Deus, né? Muito bem. Então nós vamos começar dizendo o seguinte: olha, quando Deus se revelou para Pedro, revelou-se como Deus conhecedor de todas as coisas. Porque, irmãos, diz a Bíblia que eles responderam quando Jesus disse: fazem que eu largo e lançai as redes. Ele disse o seguinte: havemos trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Olha, irmãos, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, é um Deus onisciente, tem toda a ciência, todo o seu conhecimento. E Deus, no seu poder, na sua autoridade, sabia que aonde eles iriam lançar redes sob o seu comando, eles iriam apanhar uma grande quantidade de peixes.
Eu queria dizer a você que está nesta noite que Deus, Ele está se revelando para você como Deus conhecedor de tudo, de nossas vidas, de nossas atividades, conhece profundamente o nosso coração. Você precisa ter essa consciência de que o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, é o Deus que tudo conhece, louvado seja o nome do Senhor. Veja que o salmista Davi diz no Salmo 139, ele diz o seguinte: Senhor, tu me sondaste, me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cerca o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conhece. Então eu queria que você entendesse nesta noite, pela graça divina, que Deus conhece o seu, o meu, o nosso coração e conhece as nossas necessidades. Para você aprender a depositar a fé neste Deus. Porque, irmãos, a Bíblia diz, olha, que todas as coisas, não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem havemos de tratar, ou de prestar contas. Aquelas igrejas lá do livro de Apocalipse, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, etc., 7 igrejas, existe uma expressão comum naquelas cartas, que diz o seguinte: conheço as tuas obras. Ou seja, Deus estava revelando que as entranhas da igreja, as entranhas dos membros da igreja estavam todas expostas, era do seu conhecimento, a vida íntima de cada um deles. Eles precisavam refletir nesta grande realidade. Então o Senhor sabia que eles tinham passado a noite inteira, como disse o nosso irmão Davi, estavam frustrados, porque pescador vive de pesca de peixe, como ele falou, não tem salário, é como os funcionários públicos, tem constantes e profissionais que estão devidamente estabelecidos. Então, aquilo era, eles estavam lavando as redes, não tinha mais assim, foi um dia perdido, uma noite perdida, que exigiu esforço, exigiu tanta dedicação, nem tanto resultado era nenhum. Eu queria lhe dizer nessa noite, meu querido, que Deus sabe das suas frustrações e das suas necessidades. Amém? Ele não está alheio ao seu sofrimento. Às vezes a gente pensa que Deus não está nem aí para a nossa dificuldade, mas a palavra do Senhor nos revela que Deus é o Deus que tem ciência de tudo que acontece na vida de todas as pessoas na face da terra, especialmente na vida daqueles que são eleitos por eles para a salvação. Amém, queridos? Então Deus sabe das suas dificuldades, das suas lutas, suas atribulações, das suas frustrações, das suas dúvidas. Às vezes existem muitas dúvidas em nossos corações e Deus conhece tudo, louvado seja o nome do Senhor. E isso traz um conforto para o cristão, sabendo que Deus conhece as nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor, por dentro e por fora. Amém? A segunda coisa, irmãos, Deus se revelou para Pedro e aqueles 3 colegas, o seu irmão André e seus 2 companheiros, Tiago e João, revelou-se como um senhor que precisa ser obedecido. Olha, ele disse: vão para o alto mar, lá para o lugar mais profundo do mar da Galileia, e lancem a eles. Olha, eles poderiam dizer o seguinte: puxa vida, nós já fomos, pescamos a noite inteira, nada, para quê? Por que nós deveríamos ir novamente? Mas, meus irmãos, se nós quisermos vitória, precisamos aprender a obedecer a palavra do Senhor. Amém? Você quer vitória na sua vida, quer sucesso, quer progresso, quer vencer, você precisa aprender a obedecer a palavra do Senhor. Deixa eu me incluir também. Nós precisamos, irmãos, obedecer a palavra do Senhor. Foi que Pedro disse: sob a tua palavra, sobre a tua palavra lançarei as redes. Quer dizer, agora ele iria atender o comando
Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Quer vitória? Então você precisa obedecer a Deus. Deixa eu dizer aqui um texto muito lindo que está lá no Salmo 94, verso 11. O Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Quer vitória? Quer alcançar a bênção do Senhor? Precisamos trilhar o caminho da obediência à palavra de Deus para nossas vidas. Amém, queridos? São João diz o seguinte: qualquer coisa que ele pediu, ele vai receber, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Vocês ouviram ontem a missionária pregar: Senhor, Senhor, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Se você é servo, ele é Senhor. Se eu sou servo, ele é Senhor, é obrigação minha, é dever meu procurar obedecer a voz e o comando do meu Senhor. Amém, queridos? Diz ainda a palavra de Deus o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então não é só uma questão de fé, é só uma questão de exercer fé. É, antes de tudo isso, a questão de obediência à palavra de Deus. Amém, irmãos? Muito bem. Lá no capítulo 6 de Lucas, um pouquinho mais adiante, Jesus entra numa sinagoga e encontra um homem que tem a mão direita atrofiada, mirrada. E diz a Bíblia que aquele homem estava na sinagoga, ouvindo os estudos da palavra, louvando a Deus, fazendo talvez até as suas preces, mas era um homem deformado. Mas Jesus disse para ele: vem para o meio. Jesus deu este comando. Ele levantou-se e veio para o meio daquela reunião. Se expôs em obediência à voz do Senhor. Mas Jesus continuou dizendo: estende a tua mão. Como é que ele ia estender a mão se a mão era atrofiada? Que não tinha os dedos, estavam atrofiados, que não tinha essa flexibilidade, estender a mão. Mas em obediência à voz poderosa do Senhor, estava falando ao seu coração, à sua alma: estende a tua mão. Diz a Bíblia que ele estendeu a mão e a mão lhe foi restituída sã como a outra. Louvado seja o nome do Senhor. Quer vitória, meu querido? Procure obedecer a palavra do Senhor. Amém? Esperar nele, porque este é o caminho que Deus estabeleceu em sua palavra. Pedro não poderia pescar aquela quantidade de peixes que eles pescaram se não tivesse obedecido à voz do Senhor. Lancem, vão para um lugar mais profundo do mar da Galileia e lancem as redes. Eles lançaram e foram abençoados, louvados seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Às vezes, irmãos, a gente passa pela estrada da vida sem receber as bênçãos do Senhor, porque nós não trilhamos o caminho da obediência à palavra de Deus. Nós somos uma geração muito desobediente. Nós somos uma geração pensando que a obediência a Deus só vinha naquelas áreas mais complexas, mais profundas e mais delicadas. Por exemplo, lá os 10 mandamentos estão claros, estão definidos, estão às vistas. Mas tem mandamentos do Senhor, talvez que a gente ache tão pequenininho, mas que são entrados se não forem obedecidos, irmão. Salomão disse lá no livro de Eclesiastes: lançai mão as raposinhas, porque elas destroem a vinha do Senhor. Não há como se falar em avivamento, irmão, sem obediência à palavra de Deus. Não tem como, porque Deus não abençoa uma igreja, uma comunidade, um irmão, se ele não trilha o caminho da obediência. Se nós quisermos receber a bênção de Deus em nossas vidas, precisamos aprender a obedecer a palavra do Senhor. Lança a rede, lançar a rede.
Nínive, porque tinham pescado a noite inteira e nada pegaram, mas agora sobre o poder da palavra do Senhor, lançaram a rede e foram abençoados, louvado seja Deus. Mas Deus revelou-se ainda para Pedro como Deus Todo-Poderoso, supridor da necessidade dos seus. Glória a Deus, né, meus irmãos? A Bíblia apresenta, revela Deus como esse Deus provedor. Amém? Deus chega na hora certa para fazer a provisão para a vida do seu povo. Eu, como pastor, o pastor geralmente tem aquelas preocupações, né? Principalmente quando ele é responsável pela questão da gestão administrativa da igreja. Ele pensa, ele olha os recursos, vê as despesas, ele pensa e olha e começa a fazer, a desenvolver aquela atividade. Mas uma coisa que Deus colocou no meu coração foi nunca me preocupar com a igreja nesta área. Por quê? Porque Deus me revelou, através da sua palavra, como revelou a Pedro e aqueles seus colegas de pescaria, que ele era o Deus Todo-Poderoso, o Deus provedor, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Deus é o Deus provedor. É o Deus que chega junto, na hora certa, para fazer a provisão para a vida do seu povo em todas as áreas, Deus. Olha, o que é que a Bíblia diz? Olha, veja bem. Jesus aproximou-se do discípulo e disse: toda a autoridade me foi dada o quê? No céu e na terra. Então ele é todo poderoso. Amém? Paulo diz que nele habita toda a plenitude da divindade. Então Deus que se revela, Deus que subsiste no Pai, Filho e Espírito Santo, é o Deus Todo-Poderoso. Não há limite para Deus, querido. Às vezes nós é que nos apequenamos, nós é que nos tornamos as coisas impossíveis, mas para Deus, diz a Bíblia, nada é impossível. Tudo tem solução, porque Ele é o provedor do seu povo, louvado seja o nome do Senhor. Lance a rede, meu querido. Confie na palavra, obedeça a palavra de Deus, porque Ele vai operar e fazer maravilha na sua vida, louvado seja Deus. Veja o que Paulo disse lá em Filipenses capítulo 4, verso 19: o meu Deus, disse ele, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma da vossa necessidade em glória através de Cristo Jesus. Cada uma. Qual é a sua necessidade? Olhe para o Deus provedor. Olhe para o Deus que somente diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém, queridos? Olha, andar na dependência de Deus é a melhor coisa que a gente pode fazer como cristão. O grande profeta Elias, servo do Senhor, cumpriu um ministério muito difícil, uma época em que o rei de Israel era um homem ímpio, associado com a sua mulher, que era pior do que ele, e o negócio foi muito difícil para o povo de Israel. Acabe e Jezabel. E Elias trouxe uma palavra duríssima para aquela família, para o seu reinado. E Deus mandou que ele fosse para um lugar onde tinha um ribeiro. E diz a Bíblia, Deus diz para ele: eu tenho ordenado aos corvos, aos urubus, à ave de rapina, que eles levem pão e carne para vocês se alimentarem. Agora imagine os irmãos, como acontecia aquilo ali, né? Elias foi para o deserto, ficou lá naquele ribeiro, esperando. E pela manhã e à tarde, aquelas aves apareciam com um pedaço de carne, o outro com um pedaço de pão, evidentemente nas garras, né? E chegava ali e jogava aos pés do servo do Senhor.
E se cumpriu a palavra de Deus, que Deus fez as provisões para a vida de Elias, no lugar onde não havia nada que ele pudesse suprir as suas necessidades. Isso mostra que o Deus da Bíblia, o meu Deus, o nosso Deus, o Deus dos cristãos, é o Deus Todo-Poderoso, e Ele que supre as minhas, as suas, as nossas necessidades, a necessidade de todo o seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Você que está preocupado com emprego, com saúde, com isso e com aquilo, olhe para Deus nesta noite, porque Ele está se revelando como Deus Todo-Poderoso, supridor da necessidade do seu povo. Abraão ia subindo com Isaac, com alguns servos seus, ia para o monte que Deus designara. Tinha um segredo de Deus para ele, que era ele sacrificar o seu filho Isaac no monte Moriá. E na medida que eles foram caminhando, subindo aquele monte, um menino muito curioso, ele disse: papai, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, está a lenha. Onde é que está o cordeiro para o holocausto? Onde é que está o cabrito? O que a gente vai oferecer? Eu acho que o coração daquele velho patriarca estremeceu com aquela pergunta, porque o sacrifício estava ali com ele, pelo seu próprio filho. Imagina o drama. Mas aquele homem não, movido por uma fé profunda em seu coração, disse: meu filho, Jeová Jiré. Ou seja, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Bendito seja o nome do Senhor. E continuaram a subida do monte, lá naquele momento adequado. Isaac lança a mão, faz logo o altar, prepara tudo direitinho, e pega o menino de surpresa, coloca ele no altar, e quando vai descendo o cutelo para matar o seu filho, aí Deus brada dos céus: Abraão, não faça isso, não mate seu filho. E agora sei que você obedece a minha palavra. E diz que quando Abraão virou-se, ele viu o quê? Um cordeiro, um cabrito emaragalhado nos arbustos que havia naquele local. Como é que aquele cordeiro chegou ali? Como é que aquele cabrito chegou ali? Como é que ele ficou emaragalhado? Irmãos, o Deus da Bíblia, o Deus da história, o Deus da igreja, é o Deus Todo-Poderoso que supre a necessidade do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Você não está só, meu irmão. Você não está desamparado, não, porque Deus é o seu auxílio, a sua proteção e o seu provedor. Também não quer dizer que você vai ficar só dormindo, deitado na rede, esperando cair as coisas do céu para você. Vá luta! Saiba que Deus vai à frente, louvado seja o nome do Senhor. E se chegar esse momento que você olha para o lado, não tem solução, levanta os olhos para o céu e invoca esse Deus Todo-Poderoso, porque Ele vai fazer chegar o suprimento para a sua necessidade em todas as áreas. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Mas deixa eu colocar outra questão, outra revelação. Deus se revelou como Deus que trabalha de maneira muito forte para convencer o homem. Olha, irmãos, eu dizia hoje na classe pela manhã, convencer alguém não é brincadeira, não. Eu disse aos irmãos que eu, como ministro do Evangelho, pregador do Evangelho, eu tenho o poder apenas de falar aos seus ouvidos. Daí para frente, só Deus. E Deus trabalha da maneira mais inusitada possível para falar, para convencer, para levar a gente a um quebrantamento espiritual, meus queridos. Às vezes Deus usa um aperto, não é? Você que está com dificuldade na vida, faça uma reflexão: será que não é Deus tratando comigo para te levar a algo mais profundo na vida espiritual? Olha, a Bíblia fala de Jó, servo de Deus, homem fiel, obediente, consagrado, homem que temia Deus, desviava-se do mal.
homem que era o exemplo do servo do Senhor. No entanto, do dia para a noite ele perde os seus bens, perde a sua família, 10 filhos de uma vez, e perde a saúde. E agora? Com que propósito? O que aconteceu na vida daquele homem? Lá na frente ele disse assim, ele disse que Deus, ele tinha o controle da vida dele, né? E aquilo foi necessário para aprofundar a sua vida espiritual. Ele disse: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e por isso eu me abomino no pó e na cinza. Então Deus usou na sua soberania aquela maneira de trabalhar na vida daquele homem para levá-lo a um aprofundamento da vida espiritual. Eu não sei se Deus está fazendo aqui na vida de alguém durante esse tempo aí. É provável que sim. Neste caso aqui, que eu achei muito interessante, Deus abençoou de uma maneira especial, deu abundância, supriu a necessidade. Aquela bênção de Deus levou aquele homem a refletir, irmãos, porque não é somente o aperto, a doença, a dificuldade no trabalho, na família, que deve levar a pessoa a ir aos pés do Senhor, mas é quando estiver nadando na bênção, louvado seja Deus. Amém? Porque infelizmente muita gente cristã, dita cristão, começa a buscar, Deus começa a abençoar. Quando é abençoado, no lugar de se humilhar mais ainda, aí perde o contato com Deus, se orgulha, se envaidece, muda de bairro. Não tem nada a ver com mudar de bairro, não, meu irmão. Estou só dizendo assim, que às vezes quando a pessoa cresce um pouquinho, ele já quer. Este homem aqui não, foi abençoado de uma maneira profunda por Deus, mas diz a Bíblia que aquela bênção levou aquele homem a se quebrantar diante de Deus e dizer: Senhor, retira de mim que eu sou um homem pecador. Está vendo como Deus usa de uma maneira assim diversas para falar o nosso coração? Às vezes é no aperto, às vezes é na bonança, mas Deus está falando, convencendo. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? O importante é que nós sejamos sensíveis à voz do Espírito de Deus. É por isso lá na Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deixa eu ler alguns versículos aqui para você entender talvez melhor a questão. Ao homem pertence os planos do coração, mas a resposta certa vem do Senhor. A gente faz muitos projetos, mas Deus é que dá a resposta adequada. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, a última palavra é a palavra de Deus. O coração do homem procura o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, o homem entenderá o seu caminho? Por exemplo, José, filho de Jacó, era um homem escolhido por Deus, agraciado por Deus. Mas na sua juventude, na sua precipitação, enquanto nós somos jovens, até os velhos é precipitado, né? Mas essa fase de precipitação é mais comum à juventude. O segredo de Deus no coração de José, ele revelou aos seus irmãos e deu um problema no meio daquela família. Ele disse: olha, eu tenho um sonho, e nesse sonho eu vi 11 mortos se inclinar diante do meu molho. O que ele está dizendo com isso? Olha, vocês vão um dia
se inclinar diante de mim. Ele tem um outro sonho, eu vi o sol, a lua e 11 estrelas. Aí complicou mais ainda. Agora pai e mãe, todos iriam se inclinar diante de Jacó, ou de José. Quer dizer, é o segredo de Deus. Quando ele expôs isso aí, criou ódio, vamos começar devagarinho, criou inveja, criou ressentimento, criou ódio e até decisão de matá-lo. Mas Deus estava escrevendo a história de José. Foi colocado num buraco, foi vendido aos mercadores ambulantes, vai para o Egito e lá é vendido como escravo, vai para a casa de um homem. Deus abençoa a mulher do homem, bota os olhos em cima dele, ele foge da mulher, ele é caluniado, vai para a prisão. Imagine o drama de um jovem naquela idade que enfrentou isso tudo. Não é? Para a gente que está só lendo o texto é fácil, mas quem vivenciou isso aqui, mas se arrancar do meio da sua família, perder o contato com a sua família, com seus pais, com seus irmãos, e ser vendido como escravo a um povo estrangeiro, não tem esperança nenhuma. Mas, irmãos, o nosso Deus é o Deus dos céus, é o Deus que está escrevendo a minha, a sua e a nossa história, louvado seja o nome do Senhor. E Deus estava ali com José. Aí chega um ponto que Deus agora levanta José, governador do Egito. Pensa, né? Glória a Deus. Aí o mundo é tomado por uma fome, o mundo antigo. Aí lá vai o pessoal lá de Canaã procurar trigo no Egito. Quem era o governador do Egito? Quem mandava no Egito, irmãos? José. E olha, como é um servo de Deus, no lugar de José agora eu vou dar o troco, que às vezes a gente pensa assim, né? Bateu, levou, né? Mas não é procedimento de Cristo não, irmãos. Não é. Então José disse: não se amedrontem, vocês fizeram isso, mas está tudo esquecido, tudo está perdoado. Deus me mandou antes de você, para preservar vocês com vida, porque é uma fome terrível e já está no mundo. Essa fome tem muitos anos pela frente. São caminhos que Deus usa para ministrar, para abençoar uma vida. Então entenda isso, meu querido. Deus usou a benesse, a bonança, para trazer para o coração de Pedro aquela convicção: Senhor, retire de mim que eu sou um homem pecador. Não deixe, irmãos, somente um apuxo fazer você chegar aos pés do Senhor, né? Porque se Deus está lhe abençoando, você tem abundância, bendiga o nome do Senhor, consagra a vida, porque Deus está lhe abençoando, louvado seja Deus por isso. Amém, irmãos? Quer dizer, ele diz às seus irmãos: agora, pois, não vos entristeçais, não vos aborreçais, por haver vendido para cá, porque para preservar a vida de vocês é que Deus me enviou adiante de vós. Quer dizer, foi um caminho difícil, né? Mas Deus fez isso, louvado seja Deus. Então Deus usou aquela pesca maravilhosa para trazer a convicção do coração de Deus. Terminando, irmãos, eu queria dizer o seguinte, nessa noite. Deus se revelou para Pedro como Deus soberano, que tem um propósito na vida dele, como escolhido do Senhor. Olha, você não está aqui neste mundo por acaso. Pense nisso. Deus tem um propósito na sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Dê glória a Deus por causa disso. Porque Deus, ele tem um negócio com você, tem uma aliança, como diz a missionária Tamir, com você, meu irmão. O negócio de Deus é com você. Como indivíduo, Deus abençoa a coletividade, não há dúvida nenhuma, mas o negócio de Deus é com você. Ele conhece o seu nome, é Isabel, é Gentil, Jacob, é Célia, é Murilo, é Davi. Deus tem um negócio, um propósito com cada um do indivíduo, para que ele possa entender a grandeza de Deus na sua vida. Então Deus tem um negócio com Pedro. Deus moveu ali todas as coisas para trazer para Pedro aquela grande chamada de agora por diante serás um pescador de homem, e ele ali consagrar a vida, largar tudo para servir ao seu Deus, ao que eu chamo. Deus te propôs na sua vida.
Revelou a Pedro isso aí. Porque, meus irmãos, um homem deixar uma profissão que era a subsistência dele, da sua família, uma sociedade, ele talvez até um monopólio, porque só eles talvez dominassem a pescaria no Mar da Galileia, como um conjunto de barcos que pescavam, que vendia peixe. E aquele homem, diz o texto sagrado, que deixou tudo, que a palavra de Deus diz aqui, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Alguma coisa aconteceu de revelação de Deus naqueles corações para eles deixarem tudo e seguiram o Senhor. Olha, Deus tem um negócio com você. Deus não vai desistir de você. Deus não vai abrir mão de você, porque você é especial para Ele. Ele tem um propósito na sua vida. Olha, o que Deus fez, relembra um pouquinho, irmãos, ele estava discussando para uma multidão, mas Deus queria tratar com Pedro. Pega o barco dele, entra no barco, do barco ele prega a multidão, depois manda lançar as redes, aquela pescaria extraordinária que aconteceu, foi para levar aquele homem a uma convicção profunda e que era escolhido por Deus para uma obra especial neste mundo, para a glória dele e para abençoar as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas pastor, eu já sou velho. Pastor, eu estou acabado. Não, meu irmão. Mas pastor, eu tenho dor aqui, dor acolá, eu estou na idade do condor. Meu irmão, mas para Deus não vale nada. O que vale é você ter consciência de que Deus escolheu você, porque Ele vai te dar as condições para você servi-lo com alegria e prazer no coração. Pode fazer o que quiser. E olha, Ele quer mudar. Às vezes a gente não quer e Deus insiste. O caso de Jonas. O profeta foi chamado por Deus para pregar a mensagem privilegiada, levar a mensagem de Deus até a cidade de Nínive. Cheio de preconceito, cheio de má vontade, resolveu cair fora. Que conversa é essa? Ninguém escapa do propósito de Deus, louvado seja o nome de Deus. Glória a Deus, irmão. Porque Deus não desiste. O profeta fugiu, o pastor fugiu. Entrou num barco, pensando que estava fugindo, mas ninguém foge do propósito de Deus. Quando Deus quer, Ele quer. Amém? Quando Deus quer, Ele quer. Ele não desiste de você. Vai embora. O barco começa a se ingrar, e ele pensando, tá tudo bem, desceu lá por um sono profundo. Aí daqui a pouco o mar começou a se agitar, né? Os marinheiros ficaram assustados, ele era supersticioso, lançaram sorte, a sorte vai cair a logo na cabeça de Jonas. Aí chega um descrente lá, que faz aqui no momento? Qual o teu nome, qual o teu povo, como é o nome do teu Deus? Invoca teu Deus, nós estamos morrendo. Eu sou hebreu e creio no Deus do céu, da purificação. E é por minha causa que o barco está nascendo. E a única solução é me lançar dentro do mar. De jeito nenhum. Eu não queremos o seu sangue lá, já estamos aqui complicados, agora vai culpar do assassinato de jeito nenhum. Ele me lança, porque se não lançarem, não há como escapar. Aí veja bem, né, como Deus, quando tem proposta, o que Ele faz? Já tem um peixe desse tamanho, com a boca desse tamanho, esperando que aquele profeta caísse. Olha, irmãos, a soberania de Deus. Quando Deus quer trabalhar na vida de um homem, o que é que Deus faz? Deus ordena que um peixe acompanhe aquele barco naquela tempestade e ficar exatamente do lado onde ele seria lançado. Ela não é a providência de Deus na vida do homem. E a boca desse tamanho. Quando lança o homem, e agora? Acabou-se? Não, irmão, não está nada acabado a vida de um cristão louvado seja o nome do Senhor. Amém? E aquele homem passou quantos dias ali? 3 dias e 3 noites. Mas o crente, no meio da coisa que não tem, ele sabe que existe um Deus Todo-Poderoso. Ele disse: eu orei ao Senhor. Amém? Já pensou?
pensou as entranhas do peixe? Está pensando que lá era um lugar confortável? No estômago do peixe, aquelas tribos, desculpa a expressão, aquele negócio assim, querendo digerir aquelas enzimas que destrói tudo, e não conseguia. Aquele peixe sofreu mais que o profeta, eu acho. Encontrou algo indigesto, ele não conseguia, e aquele homem escapou miraculosamente, e Deus falou ao peixe. Olha, Deus falou, Deus criando, dominando, Deus move o céu e a terra por você, louvado seja o nome. Amém? Não precisa ninguém estar apavorado, é só crer nesse Deus que é a terceira lei. E Deus mandou, ele disse: olha, peixe, vai lá para uma mente terra, matar e bota esse negócio para fora. O peixe, chega lá, o aliviado, o profeta sai todo sujo de algo, todo sujo. Se lava ali na praia, agora ele vai fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse no lado do Senhor. Deus não desiste de você, tem um propósito na sua vida, e você, o único caminho que nós temos, irmãos, é nós nos submetermos à vontade de Deus. Amém? Aí vai dar tudo certo, e já deu tudo certo, louvado seja o nome do Senhor. Essa igreja não está nas mãos do Senhor, a minha vida está nas mãos do Senhor, a sua vida, os nossos erros, as nossas falhas não são pagos para a graça de Deus. Abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus tem um propósito na sua vida, porque na vida de Pedro, não tema, porque de agora em diante você será um pescador de alma, de homens. E vai se envolver uma obra muito mais importante do que estar pegando peixe para vender e ganhar dinheiro. Aí largou tudo. E agora eu segui a Jesus, eu servi a Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido, nesta noite. Essa palavra é para o seu coração, para mostrar como Deus te propôs na vida do homem. Ele faz, irmãos, ele faz. Ninguém detém a ação de Deus na vida do seu povo, louvado seja o nome do Senhor. Nem tudo está perdido, porque Deus tem um propósito na vida do seu povo, da sua igreja, louvado seja Deus. Não digo que está velhinho não, porque até na velhice completa ainda darão frutos viçosos. Oh glória! Oh glória! Viçosos, verdejantes, apetitosos. Veja que coisa linda para quem não tem nenhuma perspectiva. O velho é descartado. Quem foi que disse? Tu tem velho no meio do povo de Deus? Não, meu irmão. Tem um pouquinho mais experimentado. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus de Israel, é o Deus da igreja. Bendito seja o grande e glorioso nome do Senhor. Amém? O Deus se revela, meu querido, é como Deus que conhece todas as coisas, sabia as necessidades, que não tinha pescado nada. Deus como Senhor que deve ser obedecido, é um Deus supridor, um todo-poderoso que é da nossa necessidade, um Deus que convence de uma forma multiforme, que quer convencer, e o Deus que tem um propósito na vida de um homem que não abre mão. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Amém? Feche os olhos. Eu digo: Jesus, chega aqui. Abençoe a minha vida, a minha família, em nome de Jesus. Amém.